minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma louva Salvador. O teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que Deus é somente santos posso vir, uma eterna canção, minha voz e faço ouvir, a minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor. Meus olhos Jeová falem só do teu amor. A minha alma ama Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Como Deus é meu querer, ó Salvador, hoje habita no meu ser, este filho teu Senhor, a minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Recebe-me, Senhor, venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vim me consagrar, a minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais alguma irmã que quer oportunidade do nosso Senhor? Glória a Deus. Não vou dar a oportunidade do irmão Donizete. Louvar. Depois. O grupo vai louvar, né, irmão? Depois eu passo para o irmão Donizete, tá bom? A oportunidade, aí depois eu passo para o irmão que vai trazer a mensagem, né? Enquanto o grupo se prepara, vamos louvar. Palma, 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 bate palmas para Jesus. Palma, palma, palma.
batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo Está batendo no coração, Ele quer entrar. Deixa uma vez para louvar com ele. Eu sou mais louvável. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos receber o grupo para a favela e para Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado. Queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa, ficar ligado. Sangue do Cordeiro, do sangue remidor. Sangue precioso, saiu de Jesus. Que sangue glorioso, bendito foi na cruz. Fundamento propício é a rocha eleita. Isso pode resistir os ventos da tentação. A dor fez sincero, a Cristo aceita. O sangue do Cordeiro garante salvação. Sangue precioso, saiu de Jesus. Sangue glorioso, bendito foi na cruz. Ouvir a ti viver, confiança na glória. Então ouvir a ti morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre uma vitória, sangue do Cordeiro, poder dará. Sangue precioso, saiu de Jesus. Sangue glorioso, bendito foi na cruz. Sangue precioso, saiu de Jesus. Sangue glorioso, bendito foi na cruz. Agradecemos a oportunidade de Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber o culto do Zé, que vai louvar o Senhor com ele, depois já passarei para o irmão pregador, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? O Senhor está aqui. Ontem foi o caos ali, né? Teve essa greve de ontem, né? E tudo, ele teve que buscar meu filho ali, ele veio até o metrô Itaquera de metrô, ele trabalha no carrão. Mas foi uma dificuldade para chegar lá, um trânsito tão grande, só Jesus na causa. Chovendo, né? Foi uma peleja muito grande, mas graças a Deus eu venci, né? Foi uma coisa assim que eu enfrentei ontem, que já tinha enfrentado chuva e tudo mais pronto igual ontem, só Jesus. Mas graças a Deus eu deu vitória, né? Quando eu peguei meu filho lá, ele colocaram eles aqui, no momento dele, só me jogando, entra aqui, mãe, entra lá, mãe, entra para ter. Eu pensei que
assim, né, irmão? Tudo dentro de duas coisas. Um saiu com as outras, outro caminho, mas Deus preparou, né? Vamos receber o seu coração aberto Glória para a Deus. Jesus. Quero ser daquele do Pai do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom para nós. Aleluia, Jesus. Não. 7. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem tem que não é ser perseguido. Às vezes o mar se levanta e logo surge uma avalanche no mesmo instante para te derrubar. E apedrejarão, dizendo que você é simplesmente um sonhador a mais, dizendo a todo mundo que você é incapaz. Já armaram contra ti para te derrubar. Eles não sabem. Eles não sabem. E quem diz tudo foi Deus, ninguém pode parar. Mas dar aquele que tocar e no seu ministério, com Deus vai lutar. Se hoje tu és humilhado, Deus vai te exaltar. Quem te viu derrotar, vai te ver a vitória. Olha contar os dedos, está chegando a hora que te humilhava, que te desprezava, vai pedir teu autógrafo. A mão que te apedrejou vai ter que aplaudir. A boca que fala mal vai ter que bendizer. Vão te ver lá em cima, vão gritar bem alto, Deus é com você. Louvado seja Deus. Eles não sabem que quem diz foi Deus, ninguém pode mudar. Mas é daquele que tocar e no seu ministério, com Deus vai lutar. Se hoje tu és humilhado, Deus vai te exaltar. Quem te viu derrotado vai te ver na vitória. Pode contar os dedos, está chegando a hora. Quem te humilhava, quem te desprezava, vai pedir teu autógrafo. Quem te apedrejou vai ter que aplaudir. A boca que fala mal vai ter que bendizer. Vão te ver lá em cima, vão gritar bem alto, Deus é com você. A mão que te apedrejou vai ter que te aplaudir. A boca que fala mal vai ter que bendizer. Vão te ver lá em cima, vão gritar bem alto, Deus é com você. Deus é com você. Vamos ficar de pé, igreja. Quando eu minutinho de oração para receber o céu do Senhor, né? Deixar os velhos para a segunda parte, né? Vamos estar orando para receber, para nos usar mais e mais, né? Não quer usar, mas a gente tem que estar orando cada vez mais para Deus usar mais e mais. Glória a Deus, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, te agradeço por esse minuto de oração que esteja aqui, a abertura dessa consagração, que o Senhor me abençoe, venha receber nesta manhã. Agora,
entrego, Deus, nas tuas mãos, Pai. Continua usando ele, meu Deus, mais e mais, Deus, na sabedoria. O Senhor tem dado teu filho, abençoa ele, a família dele, vai dando saúde. Vai repreender toda a cura do mal, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos, certo? Da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos receber o Senhor, seu papel. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Graças a Deus. Sempre, meus amados, estamos diante do trabalho, a irmã já recebeu o coração. Como nós sabemos que é o tempo que estamos vivendo, é um tempo de muita riqueza espiritual para os que compreendem, aceitam a palavra. E um dos testemunhos da graça de Deus e a abundância é a edificação uns com os outros, ou uns para com os outros. É alguém crer na oração que uma outra pessoa fez. No entanto, seja o servo de Deus, o servo de Deus. Nós sabemos que a edificação, ela agrada muito ao Senhor, nosso amado Deus. Eu quero já convidar a minha esposa para ter essa participação também. Daqui a pouco já iremos, como de sempre, meditar na palavra de Deus que não tem faltado para nós, graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja maravilha, né? Chegar na casa do Senhor e ouvir os louvores, porque cada um que chegou aqui para glorificar e bendizer, o Senhor se agrada. Porque muitas vezes nós só queremos pedir, mas quando nós viemos agradecer e glorificar a Ele, Ele já recebeu maravilha.
porque não é de nós mesmos e nós estamos na nossa casa. Nós não queríamos estar aqui, mas Ele que nos sustenta, nos dá força e graça e renova nossas forças e traz para a sua presença. Nessa manhã eu quero apresentar os enfermos, orar pela a nossa irmã Lucia, que pediu oração, uma irmã que congrega conosco, e que ela ontem passou mal, foi para o hospital, mas graças a Deus hoje está na sua casa. E são muitos necessitados da graça, da misericórdia do Senhor. Então, igreja, vamos orar pelos necessitados, os que precisam do socorro e da presença, porque nós estamos aqui, mas temos que estão lá na UBS, no socorro, tomando sono, outros estão na UTI, outros estão cansados mesmo e não podem nem vir mais para a presença, para a casa do Senhor. Mas aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia sempre está na nossa vida e Ele que revigora a nossa saúde e nossa força. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja, e nessa manhã gloriosa, meu Pai, te pedimos perdão na nossa sábia e sabemos que sem ti nada podemos fazer nada, mas é pela tua graça, tua infinita misericórdia que nos alcançaste, Jesus amado. Então nessa manhã gloriosa vai ter muito a sua serva, vai Jesus visitando, Senhor, também te peço pela Nath, que está, meu Pai, naquele hospital, não sei, meu Pai, que está a saúde dela. Ah, meu Pai, aquela jovem que sofreu aquele acidente no domingo. Meu Deus, eu te peço pela tua serva, irmã Lucia, e tantos outros, Senhor, que estão, papai, precisando do teu socorro, da tua misericórdia, da tua presença. Meu Deus, vai visitando nessa manhã nos hospitais. Seja o plantonista, Jesus amado, em cada necessidade, em cada vida, Senhor, passa, papai amado, na área infantil. Ah, meu Pai, não sabe, meu Pai, aqueles doentes. Ah, Pai querido, aqueles que precisam do socorro, da misericórdia, visita os médicos, enfermeiros, Senhor, trabalha junto com eles e dá a vitória aos seus servos, sua filha que precisa, faz o melhor, Senhor, faz seu querer e a tua vontade, que é boa e agradável. Meu Deus e meu Pai, eu também te peço pela nossa nação, eu te peço, Jesus, ser as nações na terra e a nação brasileira, Pai amado, as autoridades. E Jesus encontra cada autoridade, Senhor, da graça, força a Ele, sabedoria, Jesus amado, para fazer, Senhor amado, a obra santa, aqueles que conhecem a tua palavra, dirigir contra os governadores, prefeitos, Senhor, todos que trabalham, os legisladores, Senhor, ah, meu Pai, os senadores, Senhor amado, todos deputados, eu te apresento o presidente, Senhor, todos que trabalham, papai amado, para a nossa nação, em favor das vidas, Senhor, em favor do povo, da sabedoria, Senhor, Ele sustenta eles e ajuda, Senhor, a reprimir a fúria das trevas, reprimir a corrupção, Senhor, meu Deus, venha sobre os seus filhos, tua serva, sobre a tua igreja, Pai amado, abençoa, sobre os seus filhos, Jesus amado, sobre obreiros da tua casa, os colaboradores, todos que fazem a tua obra. Ah, meu Pai, venha abençoar, venha trabalhar em favor do teu filho e que o teu servo que vai trazer a tua palavra, que nessa manhã, meu Pai, venha, Senhor, com a tua palavra que é boa e agradável aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui, Senhor, fortalecido. Meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Já vamos, meus amados, já meditar na palavra de Deus. Temos ensinamento bíblico. E esse ensinamento, ele tem fundamento. Não é uma imaginação. É a raiz da origem da palavra, para que nós tenhamos um princípio fundamentado, dado por Deus, princípio fundamental dado por Deus, e continuaremos nele. Nós vamos comentar sobre salvação dos judeus, salvação dos estrangeiros, como sabemos, só tem um meio de salvação. Mas antes eu quero deixar aqui um texto bíblico de Levítico 12. Levítico 12, versículo 1 ao 4.
Graças a Deus. Aleluia. Levítico capítulo 12. Vamos fazer essa avaliação nesta gloriosa palavra de Deus, palavra do Senhor nosso amado Deus. Encontraram? Amém. Livro de Levítico, capítulo 12. Purificação da mulher e depois do parto. Mas na lei e na graça, nós vamos restringir esse assunto. Mas vamos avaliar sobre mudanças dos homens relacionados às Escrituras Sagradas. Encontraram? Se a não viu que vai fazer a leitura, pode ler, meu amigo. 12, versos 1 ao 4. Então vamos ler juntos aqui, né? E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. E diz aqui a palavra de Deus: 7 dias. Então, como nos dias da sua separação do céu, da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino, ao menino, diz aqui a palavra de Deus, entre o seu, ou seja, referente à carne do seu prepúcio, versículo 4. E depois ficará 33 dias do seu sangue, na sua purificação, né? Nenhuma coisa santa tocará, e não irá ao santuário, até que se cumprem os dias da sua purificação. Isso. Pode sentar. Glória a Deus. A lei. Quando a mulher dá à luz um filho, ou seja, um homem, ela ficava 7 dias isenta de comunicação. Mas no 8º dia tinha aquela a exceção, e ela levava o filho para ser circuncidado. Já tivemos um comentário sobre a circuncisão. Quem se lembra? Não lembra? Mas é bom repetir. Circuncisão é uma marca que é semelhante à operação de fimose. Quem sabe o que é a operação de fimose? A criança nasceu com defeito, prepúcio, então é necessário levar ao médico e fazer aquela operação. Assim era todos, não era só um, era todos. Que no sentido bíblico, na época presente, é uma cuidado da medicina, mas no sentido bíblico geral, era sinal de pacto. Era como um registro do povo de Deus. Registro. Se não tiver a marca, não era registrado. Ficava no meio do povo das trevas, mas era. Isso, justamente. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Agora, o que eu quero referir sobre esse texto? Quem já ouviu falar no mês de Maria? Já vi falar da igreja católica. Qual é o mês de Maria? Jesus nasceu em abril. Entendeu? Porque ela ficou, segundo a regra de beleza, aqui, quantos dias fora do santuário? 33. 33. Só o Império Romano sempre acompanhou os trabalhos de Israel, mas de maneira invertida. Os irmãos, quatro irmãos, pode analisar o irmão. Quando Jesus nasceu, quem estava dominando Israel e Jerusalém? Herodes. Eram os romanos. O Império Romano era Herodes. E
a história é longa, porque nós estamos num mês de influência, nascimento de Jesus, nascimento de Jesus, nascimento de Jesus, invertido. Quem inverte a Bíblia é os feiticeiros, recadegrado. Quem inverte a Bíblia são os feiticeiros. Agora analise bem. Eles acompanharam o nascimento de Cristo. O Império Romano foi uma apresentação de Cristo. E o mês que Jesus nasceu. Porém, eles mudaram a conduta para insultar a Deus e buscar pragas, ou liberar pragas da terra, ou Deus liberar pragas da terra, pragas através das inversões de valores. Então, você pode a gente olhar no catecismo romano, mostra que o mês de maio, e nós já até conhecemos, mas no sentido mais geral, que é uma pura verdade, o mês de maio é o mês de Maria. Por quê? É o que lemos aqui, né? Em Levítico 12. Maria deu à luz um homem, e ela ficaria fora do santuário quanto tempo? 33 dias. Exatamente, segundo o regulamento da lei. Então, os romanos, até quem não é romano sabe disso, até o cristão mesmo, ele sabe que o mês que Maria esteve fora do santuário, em estado de purificação, referente ao seu parto segundo a lei, foi o mês de maio. Então, o mês de maio é o segundo mês do ano hebraico, do nosso ano bíblico. E é aí que as nossas mentes se tornam cada vez mais saudáveis através do conhecimento dessa palavra. Mas por que Jesus nasceu em abril? Porque Deus revelou Jesus na Bíblia como primeiro. Ele é primeiro. E quando Deus tirou Israel lá do Egito, Deus instruiu Moisés. Os cordeiros da Páscoa serão preparados no primeiro mês. E o primeiro mês seria o primeiro mês, claro, do ano. E esse mês do ano seria chamado Abib, ou Abril, ou Nissan. Então, isso aí que eu ia perguntar já. Esse negócio de Abib, Nissan, vários nomes, né? No hebraico é Abib. Significa abril? Nosso português é abril. E na tradução mais original do mesmo hebraico, tem o hebraico e o grego, que está no Novo Testamento, e a nossa tradução no português é abril, em hebraico é Abib, ou então o mesmo nome Nissan, que é o primeiro mês do ano. Que é o mês da Páscoa também, né? Mas é isso. E quem é a Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? Cristo. Ele é primeiro ou segundo? Em tudo. Isto, o aprendizado é classificado como mente etimológica. A maneira que a mente, Deus revela a sua palavra na mente, mas a sua revelação está no primeiro fundamento. O primeiro fundamento é algo que Deus demonstra a nós, mas centrado em quem? Em Cristo. Não vê no Apocalipse 1:8, ele está referindo que eu sou o primeiro e sou o último. Por isso que a Bíblia fala o Cordeiro de Deus, né? Então, do louvor, ele é o Cordeiro da Páscoa, a Páscoa sacrificava o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus para a remissão. E para a defensor da igreja, ele é o leão da igreja. Ele é
Então nós temos cordeiros, temos leão, temos advogado, que é Jesus. Glória a Deus. Temos justo, que é a maneira de exercer a hierarquia do castigo. Vocês não estão compreendendo ou não? Aleluia. Glória a Deus. Quero até dar uma referência no capítulo 12 de Êxodo. 12 de Êxodo, versículo 1 ao 3. Nós estamos nesse mês de tão influenciado sobre o mês de dezembro, como o primeiro mês, como isso, e juntou tudo nesse tempo. Junta 13º para poder aumentar as festas continuarem. Então, tudo refere nesse assunto, junta férias, tudo jogado a esse mês, mas considerando o suposto nascimento de Jesus. Eles quiseram fazer assim porque são teimosos. Encontrou, irmão? 12, Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 3. 1 ao 13, pode ler? Isso, pode. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Até o 3, né? O 4. Não, só até o 3. Isso, nós estamos falando sobre o tema, sobre a revelação de Deus, o fundamento que Deus lançou. Aleluia. Através de Moisés. Lá no Egito, Israel tinha outro calendário, então estava nesse calendário. O limite de cordeiro. Isso. E na outra quarta nação, nós temos um comentário sobre economia, fartura e isenção de desperdício. Não sei se os irmãos se lembram. Agora, sobre o comer, não jogar fora, não jogar comida fora, para não pecar, não cometer pecado para que assim da ira de Deus. Mas o que estão referindo é que Deus falou com Moisés: este será o princípio dos meses. Porque nele saíste da terra do Egito, agora vocês sairão organizados até no calendário. Porque os cordeiros simbolizavam Cristo. E o mês também simbolizava Cristo, o primeiro. Pode dar uma olhada aí, meu irmão, aqui no capítulo 23 de Êxodo, versículo. O calendário vem desde o começo? O calendário vem desde o começo? Nasceu esse calendário original. Ele foi revelado por Deus a Moisés na saída do povo do Egito. Antes não existia calendário? Existia como existe hoje. Por exemplo, esse calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, que é um calendário novo. Parece que é 1880, alguma coisa, você lembra disso? Acho que é 5 por aí. Não sei se é 85. Eu sei que ele é bem novo, esse calendário que eles usam hoje, é o calendário papal. Ele não é um calendário divino, ele é papal, é o papal. Quem sabe o que significa pai, a palavra papa? Pai. A palavra papa significa pai. Jesus disse para espiritualmente ninguém chamar ninguém de pai a não ser Deus. Não é isso? É pai. Então esse calendário, no capítulo 23 de Êxodo, versículo 15, se alguém quiser ler, vai o irmão mesmo, a irmã, complementando os calendários, o irmão pode ler. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim.
Isso, Deus colocava uma bênção de cada pessoa para glorificar a Ele. Agora, aí está uma sequência da conservação. No mês de abril, quer dizer, dali um ano, depois que Israel saiu do Egito, no mesmo mês, era celebrada a festa da Páscoa. E no tempo apontado, porque naquele tempo, naquele mês, Israel saiu do Egito, no mês de Abril, que significa abril. Quem tem as Bíblias de estudo, tem os calendários, sabe que lá está. Primeiro do ano hebraico é o mês de abril. E Jesus exerceu seu ministério mesmo no grego, trazendo mais a escrita para o grego, mas com base nesse mês. Eles emendavam as festas? Ou tinha uma festa e depois demorava para ter outra? Dependia da escala, né? A segunda era das cabanas, né? A segunda era a Pentecostes, depois da Páscoa. Depois vinha as cabanas, aí vinha as primícias. Isso. Porque trazendo para o Novo Testamento, nós temos um fundamento. E esse fundamento ele foi violado brutalmente pelo Império Romano. Terrível. Aí o que acontece? O mês de maio é o mês de Maria, mas Jesus nasceu em dezembro. Tem sentido? Não. Então, veja bem. Mas ele nasceu mesmo em abril porque tudo Jesus é aquela pergunta que nós fazemos sempre sobre centrado em Cristo, o Senhor da glória. Já fizemos essas perguntas, instruidoras, assim é a pergunta, instruções. Qual foi o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra? É bom gastar participando, né? Quem puder, participe. O de Abel não? Cristo. Hã? Primeiro foi de Cristo. Primeiro foi dilúvio. Dilúvio não foi antes. Isso, vamos participando aí. Abel, né? Foi Abel e Caim. Abel e Caim. Agora vamos analisar a luz da palavra, a luz da Bíblia. Cristo, a luz da Bíblia. A palavra Gênesis significa princípio, fundamento, primeiro. E quando Adão pecou, vamos fazer esse encaixamento sobre primeiro Cristo. Não sei se as irmãs sabem disso, mas a gente cumprimenta qualquer tipo de pessoa, pagano, feiticeiro, qualquer tipo de pessoas. E a gente não é atingido. Se a humanidade geral, os pagãos cumprimentam uns aos outros. E ali eles ficam imundos, por isso que a macumba pega no pagão. Um contamina o outro. O ritualismo pega no pagão, porque eles não têm isolamento. Então, as maldições rituais não pegam no cristão, porque ele pode cumprimentar uma pessoa, como eu já disse, ou até, se for possível, dar um abraço, e ele não fica atingido pelo pecado daquela pessoa. Por quê? Está com o sangue de Cristo. Por que a maldição pega no mundo? O mundo pagão está com a possibilidade aberta, o espaço aberto para receber maldições, não tem como escapar, a não ser que aceita Cristo. Quem sabe que é assim? Agora, onde eles acharam esse negócio de ficar falando que a macumba pegou no crente, só pode ser deles mesmos. Ou então não é um crente complicado, contendeiro, revoltado, aí pega. E tem crente que vai na macumba também. Hã? Tem crente que vai na macumba também. Já vi. Por isso, quando não tem entendimento, vai. Ou às vezes
resulta simpatia até dentro da igreja. Tem simpatia, eu já vi muito dele até dentro da igreja. Tem sim. Acredita? Agora analise bem. Quando Adão pecou, Deus podia tocar em Adão? Foi? Porque Quando Adão pecou, se Deus podia tocar, podia, né? Deus podia tocar, né? mas só se Deus isolasse no sangue. Ah, Tem isso. Porque o pecado de Adão foi um pecado, como já tivemos um comentário, de terceira instância. Sabe o que é pecado de terceira instância? Olhou, repensou, olhou, pensou, repensou, em cima do pensar e realizou. Aí dá 3. teve oportunidade. Aí chama, Premeditado. é o premeditado que gera a morte. 2 mortes, espiritual e também física. Aí Adão cometeu aquele tipo de pecado. Agora Deus sempre foi e é 100% santo. Está no santíssimo lugar, está nos chamados santos dos santos, é o que posso santificar qualquer pessoa. Só que não parece ser tanto assim. Mas quando Adão pecou, o pecado de Adão, ele foi tão contagioso, se tornou, que se alguém tocasse em Adão, ficava também igual a ele. Nossa. Verdade. É? Sim. Contaminava. Contaminado. Por que no capítulo 15 de Levítico dá um exemplo prático? O exemplo bem amplo sobre alguém. Agora nós vemos que a palavra realizada em Cristo completou os problemas, resolveu os problemas. Mas analise bem. Deus, em a sua santidade, ele está justamente no seu lugar santo. Ele é santo, é santíssimo e é permanente. Agora, o homem que ele criou fez uma aliança com quem? Com o inferno e com a morte. Aí o que aconteceu? Segundo ver a santidade de Deus, o homem ficou isolado de Deus, que Deus não podia igual hoje. Que agora nós estamos já nessa posição mais santificada, podemos ungir alguém que peca, ungir com azeite, impor as mãos, orar, mas Deus não podia impor as mãos sobre Adão para recuperar o pecado, porque quebraria a sua santidade. Depois nós vemos isso transparente no código de capítulo 15 de Levítico. Todos que tivessem pecado, se alguém tocasse, ficava em pecado também. Se cumprimentasse, ficava também em pecado. Alguém pegava um objeto assim, ou ele não podia entregar para o outro. Se eu não pegasse um objeto como esse, então a outra pessoa também ficava contaminada pelo pecado. E se Deus dissesse assim, Adão, te perdoo, aí o pecado, sim. Por isso não, tinha uma irmã da Deus de Amor, lá em Itaquera, quando eu peguei lá, eram 2 irmãs, elas eram muito, mas uma santidade mesmo tremenda assim. Não tinha quem postasse. Aí um dia eu estava com ela e eu Então não é postei. santidade, é ignorância pela ignorância, é Deus pela ignorância. Era uma santidade assim que eu disse que era uma ignorância. Aí eu ia com ela no caminho, eu encontrei uma irmã da Assembleia, eu fui cumprimentar a irmã. Ela, irmã, pelo amor de Deus, você não pode cumprimentar essa irmã. Você não mandou uma coisa toda. Nossa, irmã, não sabia que é isso. Aquela coisa, irmã, foi um alvoroço tão grande. Hoje as 2, que eu saiba, está desviada do caminho do Senhor. É porque aquele negócio de irmã da Assembleia é o diabo. Compreendeu? Aonde estava a mente dela? Pois é, ela achava Ia discernindo a coisa. até me assustei, ela não me Antigamente era mais assim, né? O cara, o irmão via outro conversando, já conversando com um macumbeiro, já falava que estava na roda do escarnecedor. Eu falei, não, escarnecedor aqui que está praticando o ato. Os irmãos avaliam como é bom ensinamento. E você não vai evangelizar o macumbeiro? Então, A gente evangeliza o cara eles. é macumbeiro, mas o melhor pedreiro que tem. Então, é uma alma. Tem cara que não leva um macumbeiro para trabalhar na obra dele, não. Ele vai saber que o cara é. Já evangelizei cara a cara esse Veja, precisamos de ensinamento ou não? Sim. Para quê? Para conservar o que tem, guardar o que tem. Para que ninguém arrebata o sentido.
E voltando no mesmo sentido da palavra sobre resolver problemas e a presença do sangue, o que aconteceu? Já que Deus não podia tocar mais em Adão, porque senão Deus feriria a sua santidade e permanece para sempre, o que aconteceu? Deus levou cordeiros, tipo de Cristo. E antes de Deus tocar em Adão, Deus, Ele mesmo deu o exemplo, porque tudo Deus dá o exemplo fazendo, não é teórico. Pegou cordeiros, eu fiz demonstrando a presença do sangue. Deus se preparou com sangue e depois Deus tocou em Adão vestindo com as mesmas peles. Aí Adão foi salvo e Deus continuou na sua santidade, mas através do primeiro derramamento de sangue, que aqueles cordeiros que Deus degolou simbolizavam Jesus. Então, qual foi o primeiro derramamento de sangue que houve? Cristo Jesus. Para que não tiremos a visão, até no mês, começando no primeiro mês, Jesus o primeiro em tudo. Vamos ver isso no Apocalipse, capítulo, essa questão do capítulo 13 do Apocalipse, verso 8. A palavra sobre o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra. Isso é muito edificante para nós aprender bem. É por isso que o judeu começou a contender com Jesus, falando que ele não tem nem 40 anos, que fala que conheceu Abraão. Porque na visão fundamental é isso. Jesus é o primeiro. Encontrou, irmão Vilma? Pode ler, por favor. 13:8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Do mundo. Compreenderam? Então a palavra fala sobre adorar a besta, mas os que estão escritos no livro do Cordeiro não adorarão. Só que o Cordeiro foram mortos desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus criou a terra nua, sem vestimenta. Depois Deus formou todo mundo, vestiu todo o universo. Depois que Ele vestiu o universo, Ele criou o homem. E vestiu o homem com a sua glória. E o homem ficou inocente, porque ele estava vestido com a glória de Deus. Só que antes que o homem se tornasse essa vestimenta espiritual, ele foi remido. No livro de Gênesis, no capítulo 3, a irmã quiser ler, o irmão, verso 21, no livro de Gênesis. Nessa época, Abel não existia. 3, verso 21. 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e o vestiu. De onde vem pele? Vem de morte de animais, não? Pele. Ou não? É pele de animais. Morte de animais. Porque no capítulo 3, no capítulo... Túnicas. Essa túnica é veste, significa veste. Veste que emblema a salvação. A vestimenta é como emblema de salvação. Isaías capítulo 61, 10 tem um contexto desse versículo. Então Deus pôs Adão estava nu, mas vestido espiritualmente. Quando ele pecou, a nudez espiritual foi revelada, porque a material foi revelada, melhor dizer, porque a espiritual desapareceu, desvinculou o homem de Deus. Aí é onde o homem se tornou imundo. Aliança, que as irmãos sabem que quando Deus perguntou a Adão onde estás, ele disse que estava escondido, e ele vinha de onde? Ele vinha de uma sessão espírita. A primeira sessão espírita que revela na Bíblia Sagrada foi essa, quando Adão pecou, a segunda, porque a primeira foi quando o querubim pecou. Nossa. Exatamente.
tudo referente à sessão, à sessão espírita, Esse negócio de espiritismo já vem desde o começo. é o maior pecado. Por isso que ele tem que ter cuidado para não usar feitiçaria, usando a Bíblia como feitiçaria. Bibliolatria. O que é bibliolatria? É você divulgar textos da Bíblia, mas tem outro. Ler a Bíblia e aplicar na. Não, eu creio na Bíblia, mas aquele texto para mim é o predileto. Isso é bibliolatria. Até na Bíblia faz isso. Não tem pessoas que ela tem preferência de salmos, preferência de salmos. O que eu falei lá, né? Bibliolatria. É idolatrar a Bíblia. A turma em Deus, ó, o Salmo 91 que eu estava falando aqui lá, campanha, eu falei, mas Isso aí eu já falei várias vezes, esse nome desse lembra, que quem inventou o Salmo 91 como oração foi uma combinação de uma sessão do Espiritismo, para que a etimologia seja adulterada. O sentido do Salmo 91 não traz sentido de oração, ele traz sentido de declamação. O que traz sentido de oração é o Salmo 90. Já descobriram? Então você está trazendo um sentido de oração onde ele não existe. Agora, analisando bem o que estamos comentando sobre primeiro. Aí vem Deus, degolou cordeiros, tipo de quem? Cristo. De Cristo. Jesus. O primeiro derramamento de sangue, e houve sobre a terra foi o derramamento de sangue de Cristo em forma de cordeiro. Por isso que João apontou direto, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ação direta. 29, né? É 1,29 de João, né? Não, acho que é 1,29. E se o mesmo João olhou para os religiosos e dizia, olha, raça de víbora. Terceiro dia viu Jesus, é isso aí. Justamente. Agora analise bem, já chegamos à conclusão ou não, irmãos? Quando os salmos serão vestidos de vestidos brancos e resplandecentes, longos, significa o quê? Testemunho que eles aceitaram a redenção pelo sangue do Cordeiro. Aí no caminho, os profetas, a gente alegra muito em transmitir a palavra com segurança. Que isso tanto edifica quem está transmitindo, primeiramente Deus, quanto quem está ouvindo. No capítulo 61 do livro do profeta Isaías, verso 10, Isaías teve a mesma visão que estamos tendo sobre o primeiro derramamento de sangue. Não sei se eu não quer ler. Isaías capítulo 61, versículo 10. Chama contexto bíblico. Esse contexto vem do livro de Gênesis 3, verso 21. Pode ler, irmão. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isto, justamente. Aí ele, Isaías, teve a mesma visão, porque é o mesmo Deus que não muda a visão é uma. Ele é Isaías falando que ele regozijaria no Senhor, porque Isaías usava um manto quando ele ia profetizar tristeza, ele usava um manto, uma túnica de silício, chamada túnica preta, sinônimo de lamentação. Mas aí ele já não olha para a túnica que ele estava usando na época, ele olha para a salvação no sentido presente e no sentido futuro. Então, olhando bem, o primeiro derramamento de sangue que houve na terra, segundo a Bíblia, qual foi mesmo? Porque no referido ao pecado de Adão, houve o pecado de Adão, quando Adão pecou, houve culpa, juízo, está compreendendo? Houve Adão culpado, pecado, agora ele se sentiu culpado porque pecou. Deus aplicou juízo sobre Adão, culpa, e mediante aquela
sentença que o Senhor deu a Adão, aí entra a intervenção. Por isso que Deus, Jesus está entre nós, Deus, não está? Nós como culpados. Então, Cristo, ele penetra entre Deus e nós, intercessão por nós. Oh, maravilha! Por nós. Aí o que aconteceu? Nessa culpa, já aparece a intervenção do Cordeiro. Qualquer pessoa que medita bem nesse sentido, entende realmente que é assim de uma maneira. Então, ele tomou os cordeiros, degolou-os, que simbolizava quem? Cristo. E passou o sangue sobre o casal e vestiu com as mesmas peles. Aí Adão voltou à salvação. Voltou ou não? Sim. Voltou ou não voltou? Sim. Como sabemos? Porque a sua descendência continuou sendo abençoada. Mesmo com perda de galardão, sofrimento da natureza, mas no sentido do plano de Deus continuar. O neto de Adão criou um ministério de reforma depois que Adão pecou até o próximo dilúvio. E houve muita salvação, sinônimo de perdoado. Quando Eva deu à luz o primeiro filho, ela profetizou dizendo: alcancei do Senhor um varão. É perdão ou não é? Em Coríntios 12, 3 diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor com verdade, a não ser pelo Espírito Santo. Mas nós sabemos, foi recuperado, porque o sangue de Cristo é respeitado. Por qual motivo? Ele quebrou as alianças, a inocência e a aliança com o Éden, com a natureza. Só que o plano de Deus não quebrou, por isso que custou a vida de Cristo para que nós fôssemos salvos. Para que Deus não quebrasse o seu plano. Deus o homem é mantido debaixo da aliança de Deus. Mas quando o homem quebra essa aliança, o que acontece? Deus não quebra o seu plano, entra com recurso através do quê? Do sangue de Cristo. É a certeza da salvação. Aí o que aconteceu? Aí o casal entendeu que foram salvos por meio da redenção do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. O próprio Deus se isolou. Glória a Deus. Aí o casal passou a comentário para os filhos. Um cedeu a atenção, o outro não. Não é assim, às vezes, na instrução, alguns dão a atenção e outros não, às vezes. E quando chega a necessidade, o que não deu atenção sofrerá o dano. Por isso que Jesus fala, ele chama as pessoas de bem-aventurados. Os que ouvem, os que guardam, os que lêem, assim por diante. Então Abel foi atento à escola dos pais. Olha, nós somos redimidos porque Deus matou cordeiros e já deu para entender que a forma era a forma de Cristo e passou em nós. E agora vocês, Deus nos deu vocês como bênção. Qual foi o testemunho de Abel, a reflexão de Abel? Se os meus pais foram redimidos com sangue, então Deus só nos aceita se tiver em nós a presença do sangue do Cordeiro. Aí foi aonde Abel preferiu ser pastor do quê? Quem já leu? Tem gente que fala primeiro. Abel preferiu ser pastor por quê? Porque ele pensou que um dia ele iria um altar a Deus. E Deus, por que nós temos que perdoar? Reflexão. Às vezes eu fico imaginando, porque a simbologia de ovelha, né? Porque ovelha, tudo é ovelha, né? Sim. A simbologia de ovelha, por quê? A ovelha encostando na outra, a ovelha animal, secando. Era mais manso que tem. O cristão também tem que ter esse senso de amor. A simbologia, né? Simbologia do Antigo Testamento que ainda vem nos antigos tempos que está presente. Exatamente. Ela se insere uma na outra, ele conhece. Ela não é irmã Deus.
que é liberto e o crente que é confuso. A fidelidade da ovelha. Isso. Agora, Abel, chegou o momento de oferecer a Deus, oferecer a Deus um altar. E Abel já pensou na reflexão, foi refletivo sobre a maneira como Deus deveria aceitar aquele sacrifício. Por isso que Paulo diz, não é? Para que experimenteis qual seja as vós a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que aí ele revela a nós, lá em Romanos 12. E no momento do altar, quem tinha em cima do altar de Abel? Que tinha lá, irmãos? É capítulo 4 de Gênesis, eu nem li para a comunidade ficar mais prolongada. Estava lá, Abel levou das gorduras do seu rebanho, tinha sangue. Porque ele sabia que Deus aceitaria, já não era por uma regra religiosa, mas por uma confissão de fé no Cordeiro, no Filho de Deus, fé de herói. E aí, não sei se nós estamos lendo, capítulo 4, mas é isso mesmo que diz a palavra do primeiro versículo, diz que deu a luz a Caim, depois deu a luz a Abel, e Abel foi pastor de... E Caim, lavradores. Se os irmãos juntar uma coisa com a outra, quando o diabo ensinou o casal a pecar, ele também ensinou a vestir. Como um vestimento isolado de redenção, sinônimo de redenção. Por quê? Ele foi vestido de folha de figos, figueiras, árvores. Pergunto para todos nós sabemos que árvores não produzem sangue. E agora o homem precisava ser redimido pelo processo da presença do sangue. Agora aparece Caim também, querendo ser zeloso da parte social, assim na frente da espiritual. Aí ele disse: eu vou apresentar o meu altar sem sangue. Não foi aceito por Deus. Agora analise bem. Quando Abel apresentou a Deus, o Cordeiro é o segundo derramamento de sangue pelo sobre a terra. Porque o primeiro foi o de Jesus em forma de cordeiros. De cordeiros, exatamente. Tirar o sentido da palavra, irmãos, é porque ele é disfarçado, assim, sem qualquer coisa refere ao lugar de Jesus. Qualquer sacrifício recebeu uma bênção em vez de saúde, o sacrifício de Cristo, que a pessoa foi espiritualmente dispersa. Aí houve o segundo derramamento de sangue, quando a Abel degolou animais, cordeiros, e levou as gorduras do seu rebanho para o altar de Deus. Demonstrando respeito, consideração e conhecimento pleno quem era Cristo. E o terceiro derramamento de sangue foi quando Caim derramou o sangue de Abel. Então, vocês compreenderam? Não podemos deixar Cristo para trás em nada. Não podemos colocar Jesus em terceiro lugar ou em segundo lugar em hipótese alguma. Tudo é Ele em primeiro lugar. Sabia disso? Jesus. Aqui, porque a salvação do tempo de Abel já se tornou a salvação por meio da fé. Adão estava salvo, mas ele recebeu uma lei para não comer do fruto proibido. Ele recebeu uma punição. Já Abel recebeu perdão. Aqui no capítulo 11, e versículo 4 de Hebreus, já estamos terminando. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Encontrar aí para Hebreus capítulo 11, verso 4. Diz a palavra de Deus. Encontraram? Pela fé
fé, Abraão ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois da morte Isso. ainda. Abel foi o primeiro homem a fazer menção de Deus pela fé. O primeiro pela fé. Por isso que Abel é o segundo depois de Jesus e não o primeiro depois de Jesus. Por que Abel é o segundo depois de Cristo? Porque Deus disse a Caim: o sangue do teu irmão clama a mim pela vida dele. Clama a mim desde a terra. Lá no capítulo 4, versículo 10 em diante de Gênesis. Clama a mim desde a terra. Tem a descendência desse povo, hoje em dia? A descendência deles? Os cainitas. É. Os cainitas, segundo a Bíblia, eles foram eliminados lá no dilúvio, né? Que quando pegava uma, aquela geração ficava tipo amaldiçoada, não ficava? Ficava amaldiçoado espiritualmente, mas a Ficava justiça de Deus. A descendência de Acã, né? Ficava tipo excluída assim. Então, agora veja bem. Diga, irmãozinho, já vamos terminando. Não, eu fiquei com a. Aqui depois, mais para baixo, fala que o Caim foi embora e teve uma mulher, mas eu não entendi como que tinha uma mulher, não era só ele. Não era só Mas o tempo foi prolongado. Ah, tá. Caim saiu assim, ó, marcado com a marca da desorientação. O sinal da desorientação, Caim. Deus pôs uma marca em Caim, para quem visse Caim não matasse. Sim. E era o desorientado. Segundo a pesquisa dos personagens, Caim foi lá para o Egito, aquele lá que ainda tem pessoas que querem atacar. Mas enquanto Caim foi sem saber para onde estava indo, com a marca da desorientação, passou anos. Depois daqueles anos passaram, Caim volta novamente, aí encontra um povoado, e aí ele casou com a sua parenta. Porque demorou tempo, né? Demorou. Aprendeu ou não? Ainda fala ainda aquele que matar Caim será amaldiçoado 7 vezes, coisa assim. Porque ali entrou a lei da vingança. Por isso que nós temos que, quando nós aceitamos Cristo na graça, a gente tem muito motivos para glorificar a Deus, examinar a sua palavra, transmitir e sentir também seguro nos negócios. Agora, resumindo o assunto, o sangue de Abel clamou por quem? Clamou por quem? Pela vida do próprio Abel. Pela vida. O sangue que foi derramado, ele clama pela própria vida, porque não foi um homicídio, foi mais que um homicídio, foi um assassinato. Foi coisa de Deus que Deus não faz com ninguém assassinar. Deus mata os que insultam a Ele e não se arrepende. Mas Deus não assassina o inocente. Depois do pecado dele, essa conclusão toda. E aí, qual é a conclusão que nós chegamos nisso? Que o sangue, o primeiro sangue foi derramado, foi o sangue de Cristo. E o segundo dos cordeiros, mencionado por Abel, para o sacrifício. E o terceiro do próprio Abel. E esse derramamento do sangue de Abel, ele houve um clamor lá diante de Deus. Já vi Ezequiel, capítulo 18, 23, eu não tenho nem prazer na morte, nem do ímpio e da morte do justo. Nesse sentido de atrocidade. Aí o que a Bíblia nos revela? Ficou Jesus em primeiro e Abel em segundo. Aí já estamos lá na hora do término, mas vamos só concluir esse trabalho. Então, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 24. Louvado é o nome do Senhor. Quem está compreendendo o valor que Jesus deu para nós? O valor que Cristo pôs em nós com segurança.
É 12:24 da Epístola aos Hebreus. Enquanto vai ler, meu filho. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Veja bem, o sangue da aspersão de Cristo, o sangue de Abel, fala muito justo, aplica a justiça. Mas o sangue de Cristo, mais justo do que o de Abel, mais justiça que o de Abel. Sabe por quê? O sangue de Abel clamou pela vida de Abel. E o sangue de Cristo clama por a vida do mundo que aceita a palavra. O sangue de Cristo clama por todas as nossas vidas, irmãos. Que Deus continue nessa graça de Deus, nesse poder de Deus, nessa virtude de instrução. Por isso, quando você recebe a salvação, tem que haver instrução, porque existe muito espaço. Não, você aceitou Jesus, mas você não está completamente abençoado, não. Tem que